Fala galerinha, sejam novamente bem-vindos ao canal do professor Emanuel Macedo, seu professor de física. Gente, vamos resolver hoje a questão da EAA 2022, uma questão envolvendo cinemática. Se liga na resolução. Um carro a 108 km por hora, velocidade do carro, se encontra prestes a iniciar uma ultrapassagem de um caminhão que está a 72 km por hora, conforme a figura. Ambos realizam um movimento retilíneo uniforme durante todo o percurso. Então temos aqui, gente, a figura da questão. O tempo em segundos que o carro leva para ultrapassar o caminhão. Aí ele diz especificamente, para que o carro ultrapasse completamente o caminhão, pessoal, o ponto A deve chegar na mesma posição, do ponto B em relação ao referencial X. Ou seja, pessoal, vocês estão vendo aqui, que esse aqui é meu carrinho, Estão vendo, Esse aqui é o meu carrinho. Essa questão aqui, ele não despreza as dimensões do carro, né? Nem do carro, nem do ônibus. A gente está acostumado a resolver questões de cinemática que a gente acaba considerando os corpos como pontos materiais, né? Quando a gente acaba desprezando as dimensões do corpo naquela situação lá. Só que nesse caso aqui, você tem tanto o carro como um corpo extenso, estão vendo que o carro ele tem um determinado tamanho e o ônibus também, pessoal, tem um determinado tamanho, né? Então a gente não tem aqui uma situação de ponto material, é um corpo extenso, certo? Mas aqui dá para a gente resolver essa questão por meio de ponto material. Porque a ideia, pessoal, aqui é o seguinte, Qual é a ideia? A ideia é que o carro ultrapasse o ônibus, certo? Só que quando é que isso aqui vai acontecer? Quando é que o carro vai ultrapassar o ônibus? Gente, o carro vai ultrapassar o ônibus, digamos que aqui está o carrinho, O carro ultrapassa o ônibus quando? Quando o pontinho A, tá vendo esse pontinho aqui, Esse pontinho A, ele tiver na mesma posição do ponto B. Tá? É como se a gente estivesse falando assim, é quando a traseira do carro tivesse praticamente ao lado da frente do ônibus. Aí a gente pode dizer praticamente que houve já uma ultrapassagem aí do carro sobre o ônibus. Então a ideia é a gente fazer o seguinte, A ideia é que o ponto A esteja na mesma posição do ponto B. A partir do momento que eu igualo a posição do ponto A com a posição do ponto B, eu acabo descobrindo qual é o tempo que gastou-se para que o carro ultrapassasse o ônibus, certo? Então, assim, de uma certa forma, a gente não vai se preocupar muito com o tamanho dos corpos, tá? A gente não vai se preocupar muito. A gente vai se preocupar, na verdade, com essa questão aí dos pontos, ponto A e ponto B. Qual é a posição do ponto A e do ponto B antes e depois do encontro. Então, gente, a ideia aqui é o seguinte, Como eu falei para vocês, o que a gente vai fazer aqui, Primeiramente, vejam bem o seguinte, Vejam que o pontinho A, né, o pontinho A, qual é a posição do ponto A? Tá aqui, pessoal. O ponto A, de acordo com o nosso referencial, isso aqui é um referencial, né, é um eixo aqui de posições, certo? Em metros. O ponto A, ele está justamente na posição 0. Ou seja, o ponto A se encontra na origem. Beleza? E onde é que se encontra o ponto B, gente? Ora, o ponto B, ele se encontra aqui, na posição 27. Entendi, professor. Então, inicialmente, a posição inicial, do ponto A, eu vou representar a posição por X, tá? Normalmente a gente usa o S, mas a posição inicial de A é na origem. Onde é que é a posição inicial de B? Gente, a posição inicial de B é na posição 27, né? 27, isso é a posição inicial de B. Beleza? Então tu já sabe que o ponto A está na posição inicial 0 e o ponto B está na posição inicial 27 metros. Tá, professor, o que a gente faz agora? Segunda parte. Se vai acontecer a ultrapassagem, o que é que tem que acontecer? Tem que acontecer o seguinte, pessoal. Tem que acontecer que a posição de A tem que ser igual à posição de B. A partir do momento que o
corpo A, no caso, desculpa, o corpo A não, a partir do momento que o carro ultrapassar completamente o ônibus, o ponto A tem que estar na mesma posição do ponto B. Então eu estou igualando aqui, ó, XA vai ser igual a XB. E aí vamos lembrar o seguinte, ó, a questão está falando que ambos estão em movimento retilíneo uniforme, MRU. Se está em MRU, tu deve lembrar que no MRU existe uma função que relaciona a posição com o tempo. Qual é essa função? Essa função é aquela função horária do sorvete, mas eu não vou usar o S aqui não, tá pessoal? Vou usar o X mesmo. Vai ficar chovete. Vai ficar assim, ó. X igual a X0 mais VT. Certo? Ó, X igual a X0 mais VT. Lembra? Isso aqui a gente chama de quê? Função horária da posição. Ah, professor, eu lembro disso aí, é o famoso sorvete, isso é aquele sorvete lá, ó, o S igual a S0 mais VT, né? A gente aqui tá só trocando as letras por, em vez de chamar S, vamos chamar aqui de X, né? Como tá na questão aí. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Para o carro, eu vou montar a função horária do carro, né? Vou nem chamar de carro, tá, pessoal? Eu vou para o ponto A. A gente está analisando lá aqueles pontinhos, né? Para o ponto A. Qual é a função horária do ponto A? Aí vai fazer assim, ó. Você vai fazer XA, função horária do ponto A, é a posição inicial de A, mais VAT. Certo? Para o ponto B. Qual é a função horária do ponto B, gente? Ó, tu vai fazer como? Função horária do ponto B. XB é X inicial de B mais VBT. Show de bola? Tu montou aí a função horária do ponto A e do ponto B. Claro que agora a gente vai fazer algumas substituições, né? Continuar com preto aqui, ó. X de A vai ser o seguinte. Qual é a posição inicial de A? A gente viu que era 0, né? Então vai ficar 0 mais. Lembrando o seguinte. A velocidade do ponto A, gente, é a própria velocidade do carro, né? Ó, o ponto A não está no carro. E a velocidade do carro é quanto? 108. Então vai colocar aqui, ó, 108. 108 lá está em quilômetros por hora, mas o tempo tem que ficar em segundos. Então é importante lembrar que para passar de quilômetros por hora para metros por segundo, divide por 3,6. Entendeu? Opa, minha bateria está acabando aqui. A mesma coisa eu vou fazer aqui, gente, ó. XB, tu vai pegar a posição inicial de B, que é 0, mais a velocidade de B, que é 72, só que divide também por 3,6 e multiplica pelo tempo, certo? Show de bola? Então já montamos a função horária. Lembrando, pessoal, que isso aqui vai ficar 0 mais 30t. Aqui vai ficar como? Aqui vai ficar... Opa, perdão, né, pessoal? Aqui não é... Aqui no caso é 27, desculpa pessoal, a posição inicial de B é 27, né? Então aqui vai ficar 20, opa, tá o zero aqui, 27 mais 20t, que é a divisão de 72 por 3,6. Logo, o que eu vou fazer aqui, ó? Então vai ficar o seguinte, ó, vai ficar, eu vou igualar, né? XA igual a XB. Quem é XA? 0 mais 30t, pessoal. Quem é XB? 27 mais 20t. Lembrando que tu tem que achar quem? O tempo de ultrapassagem. Então vai ficar 30t, 30t. Vamos passar isso aqui para o outro lado, né? 30t menos 20t igual a 27. Gente, quanto t igual a 10t? 10t igual a 27. Minha caneta está falhando. Então, gente, vai ficar 27 dividido por 10. T é igual a 2,7 segundos. Essa é a resposta da questão 2,7 segundos. Valeu, galerinha. Essa é a resolução da questão da EAA, Escola Especialista de Aeronáutica 2022.
Aquele abraço.